qual é o estudo que vem na tua cabeça nessa hora? Já na hora eu lembrei, nem tinha pensado nisso antes. Cara, é um dos estudos mais fantásticos que tem, porque não pelo estudo, o estudo ele é simples. A descoberta, mas o uso dela é fantástico, que é o como é que é o nome? Eu estou lembrando o nome do conceito, que é o eu da memória e o eu da experiência. E tem um nome, os dois eus, ou as duas memórias. O Pô, tá Kahneman ali, chama isso. é do Kahneman. Eu da memória e eu da experiência. Se eu não me engano, até o título do capítulo é esse, acho. Isso. Se eu não me engano, é página 217 do Rápido e Devagar. Tá? Se Eu duvidar, tô tá olhando pra lá. ele aqui, mas se eu pegar ele, eu vou derrubar tudo. Tá, então, qual é a grande questão que ele diz? Ele diz que o ser humano, ele só se lembra, porque a nossa memória é muito seletiva, nós não somos capazes de lembrar tudo que vivenciamos. O que a gente vivencia é o eu da experiência que vivencia. Mas o que faz a gente lembrar das coisas é o eu da memória. E o eu da memória, ele tem critérios para memorizar. Então ele memoriza o início de tudo que a gente faz, ele memoriza os fatos importantes ou os problemas, as variações disso, e os finais. Então a gente pode ir para a praia, passar um fim de semana na praia, a gente vai lembrar como foi a ida, o que aconteceu de diferente, de bom, de ruim ou de diferente, e como terminou a experiência. Só que o mais louco é que a gente vai lembrar daquele fim de semana que a gente foi para a praia, o todo, se foi bom ou foi ruim, basicamente pelas coisas ruins que aconteceram. Se aconteceu uma única coisa ruim, a gente vai provavelmente gravar na nossa mente que aquele fim de semana não foi bom. Mesmo talvez tendo sido um único fator. Sei lá, eu fui na praia, quis passar o dia inteiro, aí, sei lá, houve um assalto, roubaram nossas coisas da beira da praia. Tá, mas foi só aquilo, foi pouca coisa que roubaram, né? Foi um dinheiro que estava ali, nem minha carteira foi. Mas a gente vai gravar o fim de semana como se fosse ruim. Ou ainda, as experiências anteriores antes do assalto foram maravilhosas, talvez. Né, cara, foram incríveis. Cara, brinquei na areia com o filho, cara, passeamos, fizemos coisas maravilhosas que passam a ser ignoradas porque teve um evento que Exatamente. Que criou uma teve espécie uma de nevoeiro proporção em muito cima. grande e que Exatamente. acabou gerando um abalo emocional. Então, quando a gente precisa lembrar da experiência, esse abalo emocional que saiu, ele acaba exercendo uma função muito maior do que ele de fato foi. Por quê? Porque a gente precisa, o eu da memória, que é o que a gente lembra das coisas que a gente vivencia, ele precisa encaixar rótulos, ele precisa de respostas. A gente memoriza respostas ou resumos das coisas que a gente vivencia. Só que, legal, isso explica uma coisa. Agora, como é que isso é útil para a gente? Pensem na vida de vocês quando a gente está falando de um relacionamento, de um trabalho, a gente está falando de uma dificuldade que a gente possa estar passando num ano difícil, seja porque um trabalho é novo, seja porque eu fui demitido. Não importa o motivo pelo qual. A questão é que nós não somos o que a gente vivencia. Nós somos aquilo que a gente lembra do que aconteceu com a gente. Então, muitas vezes, a gente está nutrindo pensamentos ruins. Eu não sou tão bom, o meu casamento não é tão bom, o meu trabalho não é tão bom. Mas é pela forma como a gente lembra daquilo que vivencia do que necessariamente do que a gente vivencia. O que eu quero dizer é que a realidade ela pode ser até muito melhor do que a gente lembra, porque a gente lembra só da parte ruim da realidade. E ao invés da gente se alegrar com as coisas boas que existem naquela realidade, a gente tende a focar só na parte ruim e lembrar da parte ruim. Então a gente vai olhar, meu trabalho é uma droga. Ele deve ter coisas que não são boas, mas o fato, no todo, provavelmente essas coisas ruins, elas não são maiores do que as coisas boas, mas a gente torna elas maiores porque é a forma como a gente lembra delas. Então, no final das contas, pode falar. Não, isso muda o jogo. Muda o jogo. Quando a gente entende isso, a gente muda o jogo praticamente todos os aspectos da nossa vida. E aí, aquela ideia que a gente fica esperando para ser feliz só o dia de amanhã, né? Só o dia que eu tiver isso, o dia que eu tiver aquilo.
Não, a gente pode ser feliz hoje na medida que a gente aprende a contemplar as memórias que a gente tem, sem que as memórias sejam deturpadas. A gente precisa aprender a gerar memórias mais adequadas. Eu preciso olhar para o que aconteceu comigo, analisar, entender e tirar uma conclusão para partir disso. Ah, legal, fui demitido. Ah, me rejeitaram na empresa, foram injustos comigo, e agora o que eu vou fazer no futuro? Tá, mas é só isso que aconteceu?